do GPMB, que foi um médico que ganhou um prêmio, que ele é médico cirurgião pediátrico, e ele, aquele momento, aquela tensão, né, das pessoas irem, das crianças irem para o centro cirúrgico é muito difícil, né? Eu já passei por isso com o meu filho. A criança fica muito com medo, porque ela vai sozinha, né? O médico que operou meu filho deixou eu ir até a porta, mas ele entrou sozinho. Eu fiquei, né, com o coração na mão. Imagina o sofrimento da criança entrando naquele ambiente difícil que é o centro cirúrgico sozinha. O que ele fez? Uma ideia muito simples: ele veste as crianças de super-herói, e aí ele chega com elas voando, correndo. Então ela vai brincando para o centro cirúrgico. É uma ideia, gente, muito simples, mas que resolve um grande problema. Então, o que eu quero conclamar vocês a partir da atividade que a gente propôs semana passada? Eu quero conclamar vocês a terem ideias, que às vezes é uma bobagemzinha, gente. Às vezes é um negocinho que a gente fala assim, bobagem, mas que pode mudar a vida dos alunos de vocês. Pode fazer com que os conhecimentos não fiquem tão fragmentados, que a gente não hierarquize tanto o saber, e que a gente mostre que a gente é só mais um, né? Com características bacanas que nós temos. Obviamente, nós seres humanos temos características muito legais, né? Pô, não podemos negar isso. Não vamos falar, não, o humano não serve para... Poxa, nós somos muito bons em muitas coisas, e que a gente possa não apagar os conhecimentos. Então, por isso que eu fiz, né, aquela proposta de atividade, conclamando vocês a terem ideias, simples ideias, pequenas ideias. Ou seja, pegar aquilo, né, que o caderno do Pingo Selvagem traz e refletir sobre aquilo, né? Falar, poxa, isso aqui é bacana, eu talvez fizesse isso aqui, talvez eu juntasse essa com essa, ou não, talvez eu aplicasse assim. Mas só de você pensar isso, a gente já está dando solução aos problemas. Então vamos lá? Vamos começar a contar o que aconteceu? Pode? Vamos? Quem começa? Quem começa a contar? Quem gostaria de começar a contar? Então vamos lá, vou colocar mais perto de você, tá? Olha, pra você. Então olha só pra gente, quem assistir a gente depois, saber o que a gente está fazendo. A gente pegou o Pingo Selvagem, né, do ciclo selvagem, e a gente pegou o caderno, né? O título é O Sol Atravessa Tudo, não é isso? E a gente pegou o caderno. O caderno tem várias atividades. Nessas atividades, de vários temas, a proposta foi, a provocação foi: olhem, escolham, mudem ou não, mas justifiquem o porquê. Então vamos lá, Nara? Vamos. Então, eu li primeiro o caderno todo, aí eu li, gostei de umas atividades que já estavam lá. Aquela do escuro, eu já fiz uma das atividades, essa coisa sensorial, né? De estar no escuro e se relacionar com objetos, com comidas, com aromas, sons e tal. E eu achei muito bacana. E aí eu ia nesse caminho, eu estava nesse caminho. Aí ontem de manhã eu comecei a ler, e aí ontem, no fim da tarde, assim, eu terminei de ler o caderno de novo. Eu fiquei, cara, eu gostei da atividade e tudo mais, mas eu acho que tá faltando alguma coisa. E aí veio um estalo assim na minha cabeça, porque eu lembrei de uma oficina de papel reciclado que a minha mãe fazia quando eu era pequena, assim. Quando eu era pequena, desde quando eu morava na Bahia, muitos anos atrás, ela já fazia lá nas escolas que ela trabalhou. E aí ela fez também quando fui morar em Miguel Pereira, assim, com os alunos. E aí, assim, o trabalho que ela fazia, ela contava primeiro a história da escrita, depois ela falava da história mais ou menos do papel e tal, e aí fazia a oficina de papel reciclado. E eu fiquei pensando assim, tipo, eu gosto muito da área, das áreas humanas, assim, dessa parte da linguagem e tudo mais, mas ao mesmo tempo voltar isso um pouco para ciências da natureza também, porque é a nossa pegada aqui. E aí, só que aí eu acabei escrevendo uma história. Legal. Aí, não esqueça do registro, hein, gente? Me mandar os registros pra gente poder... Fala, qual foi a história? Tá tudo aqui. É uma história, tem uns 4 parágrafos. Você lembra
a atividade é do escuro, né? Para depois a gente ver o número e poder fazer, tá? Isso, então, não, eu ia escolher essa atividade do escuro. Só que aí eu saí. Você partiu dela e isso. Tá. Eu pensei sobre ela, essa questão sensorial e tudo mais, achei muito legal. E aí depois eu li a do Beija-Flor de novo, e aí eu vi que tem essa ideia do contato com a argila, da modelagem e tal. Eu não sei se é do Beija-Flor ou se é das mãos. É das mãos. Acho que é das mãos. Acho que é das mãos. É das mãos. Aí eu vi isso e eu vi a questão da outra do Beija-Flor de usar pigmentos da natureza, que eu achei muito bacana também, essa ideia de usar beterraba, usar. Deixa eu ver, até anotei aqui. Açafrão, urucum, na verdade acho que fui eu que fui botando isso, né? Mas enfim, pigmentos assim, naturais e tudo mais. E aí eu até lembrei de um cogumelo que ele produz uma tintura também, é aquele orelha de pau laranjinha, que se você macerar ele um pouquinho de álcool, você faz uma tintura também. E aí, enfim, aí eu fui juntando os pigmentos de origem natural, essa ideia de trabalho manual. E aí, enfim, eu escrevi a história, e essa é uma história que é baseada na invenção do papel, que foi um homem chamado Tsai Lung, na China, que ele inventou o papel observando a natureza, observando o comportamento das vespas na natureza, construindo os ninhos, usando celulose, enfim. Aí a história, né? É que eu li a história. Sim. É um pouquinho grande, tudo bem. E eu ainda vou ajustar ela um pouco, mas ela está mais ou menos assim. Tsai Lung era um homem que viveu na China há muitos e muitos anos, por volta do 1º século depois de Cristo. A vida na sua aldeia era simples e pacata, mas tinha seus encantos. Lung passava grande parte do seu tempo observando a sabedoria dos homens e mulheres nas atividades cotidianas, com suas mãos habilidosas e seu trabalho constante. Ver os homens arando a terra e fazendo a cama das sementes, observar as mulheres fiando a lã e costurando a roupa de seus filhos, assistir o trigo debulhado se transformando em pão. Tsai Lung observava todo aquele conhecimento sobre a alquimia dos alimentos e dos tecidos, tudo passando de pais para os filhos, aos pais, aos filhos, aos pais, aos filhos, aos pais. Mas ficava inquieto. As palavras soltas no vento, passando de ouvido em ouvido, não podem escorregar e se perder? E se questionava sobre a grandeza da vida camponesa e a efemeridade da existência humana. Lung também era, como quase todos de sua aldeia, um admirador da natureza. Ele observava a graciosidade das garzas que realizavam seu bailar preciso para caçar seu alimento, as sonoridades das cigarras, bichinhos pequenos e ruidosos que ficavam mais de 10 anos dentro do solo, se desenvolvendo, para emergir e viver apenas um mês. A beleza das flores de lótus, flores delicadas e equilibristas da superfície das árvores. Tudo é tão belo e harmonioso, ele pensava. Tudo que a natureza precisa para se manter, ela mesma é capaz de prover. E se deleitava com a onipotência da natureza, a força da vida trabalhando em cada ser vivo. Lung percebia quantas coisas belas haviam em sua aldeia e no seu entorno, e se entristecia ao perceber que tudo aquilo que via estava guardado apenas em seus olhos e sua mente. Não havia forma de registrar as elaboradas técnicas dos homens e nem a elevada sabedoria da natureza. Ainda assim, observava atentamente ao seu redor, como um reflexo instintivo, com uma curiosidade científica. Um certo dia, Lung caminhava próximo a um bosque de amoreiras quando percebeu vespas construir seu ninho. Ele observou que, com folhas e cascas de árvore trituradas e maceradas, elas formavam uma pasta que ficava sólida, porém fina e resistente. Naquele momento, Lung compreendeu que com uma pasta feita de materiais provenientes da madeira, poderia criar uma fina trama resistente e flexível, perfeita para registrar desenhos e a escrita. E assim surge o papel, como o conhecemos, ou quase. Lung sorriu de contentamento, feliz como um inventor, como alguém que descobre a solução para um problema. Sorriu como um cientista realizado. Tudo é mesmo tão belo e tão harmonioso, ele pensava. Tudo que a natureza precisa para se manter, ela mesma é capaz de